Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Bem, começando mais um Plantão Policial, obrigado pela sua audiência, pela companhia de você. Todos os dias nos acompanha aqui pela TV Direta de Mococa. Confira os destaques do Plantão Policial de hoje. Caminhão carregado com areia tomba na estrada vicinal que liga Tambaú a Mococa. Comerciante é assaltado e torturado por dupla armada em loja no bairro Jardim Lavínia. 4 criminosos em 2 motocicletas assaltam um posto de combustíveis na rua Pernambuco. Polícia Civil identifica e prende acusado de aterrorizar moradores em Mococa em roubos a residências. Homem é flagrado furtando laranjas de propriedade rural e ainda jovem de 20 anos é detido pela Polícia Militar, acusado de traficar drogas pelo bairro da Vila Carvalho. E ainda na Vila Carvalho, um outro jovem, também de 17 anos, levou 2 tiros após uma discussão de trânsito. Esses e outros destaques eu te convido a conferir após um rápido intervalo. A gente vai, mas já já a gente volta. Já voltamos com o Plantão Policial de hoje e começamos aí com um acidente que aconteceu na estrada vicinal que liga Mococa a Tambaú, onde um caminhão carregado com areia capotou no final da manhã da última quinta-feira, dia 27, próximo à ponte do Rio Pardo. Segundo as informações, o motorista do caminhão trafegava sentido Tambaú-Mococa quando a caixa de direção do veículo estourou na curva e o caminhão acabou caindo e tombando. O motorista diz que trabalha para uma empresa de Guaxupé e que não conseguiu fazer a curva. Por sorte, o motorista saiu ileso do acidente. Um guincho foi acionado e destombou o caminhão, que foi levado aí para a cidade de Guaxupé. Vamos agora de assaltos aqui pela cidade de Mococa. Um comerciante de 49 anos foi assaltado e torturado à noite de quinta-feira, no bairro Jardim Lavínia. Os criminosos chegaram armados e anunciaram o assalto. Eles fugiram com 4 notebooks, 3 celulares e uma motocicleta vermelha, uma Honda XRE 300. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando o proprietário chegava ao comércio. Ao estacionar o carro, foi surpreendido por 2 homens armados e encapuzados. A dupla amarrou a vítima em uma cadeira. O homem teve os dedos apertados com um alicate e ele foi agredido com socos e tapas no rosto. Após a ação, os suspeitos fugiram, aí levando os equipamentos eletrônicos e a motocicleta. A PM realizou o patrulhamento, mas não localizou os criminosos. A Polícia Civil irá investigar o caso. Falando de mais um roubo, 4 indivíduos em 2 motocicletas assaltaram um posto de combustível no início da noite de sexta-feira na rua Pernambuco, ali na Santa Rosa. Os ladrões fugiram com aproximadamente R$300 e um celular. As informações são de que os criminosos chegaram em 2 motos ao posto. Os passageiros desceram, como você confere nas imagens, e com pistolas eles anunciaram o assalto. Eles estavam com o rosto coberto para não serem identificados. O frentista informou à polícia que eles levaram R$300 em dinheiro e o celular de um cliente que abastecia no momento do roubo. A Polícia Militar foi acionada, porém até o momento os criminosos não foram presos e ainda não foram identificados. A Polícia Civil já iniciou as investigações e procura aí o quarteto para colocar atrás das grades esses 4 criminosos. E o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminal,
da Polícia Civil prendeu no início da última semana o último integrante de uma quadrilha que aterrorizava moradores de Mococa e região. A prisão aconteceu na capital, lá em São Paulo, e colocou atrás das grades mais um criminoso acusado de praticar roubos a residências e em bancos. Lembra aquele caso dos criminosos que entravam num bando dentro da casa, apertavam a campainha, se passavam por funcionários dos Correios, da Telefônica, eles acabavam rendendo a família inteira e acabavam levando tudo que tinha na casa, né? O procurado de 35 anos, Gledson Linhares Silva, foi preso durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária do Banco do Brasil no bairro Ipiranga, em São Paulo. Ele era morador do bairro Anita Ventura, em Mococa. Segundo a polícia, uma viatura passava pela rua quando o gerente do banco abordou os policiais, informando que um assalto estava em andamento naquele momento. De imediato foi solicitado apoio e um cerco foi feito em toda a agência bancária. Quando os policiais chegaram próximo à porta giratória, avistaram 2 indivíduos armados, com os vigilantes rendidos, além de uma funcionária do banco. Foi dada a voz de prisão, ambos os criminosos soltaram os funcionários, jogaram as armas de fogo no chão e se renderam deitando-se ao chão. Os assaltantes portavam armas de calibre .40 e .45. Eles usavam um crachá do Banco do Brasil e estavam bem vestidos, sendo um deles de terno. Ambos receberam voz de prisão em flagrante e o indiciado Gledson apresentou documentos falsos, tentando se passar por outra pessoa. Após a legitimação, constatou-se que o documento era falso. Gledson Linhares Silva constava como procurado pela Justiça e estava foragido. Contra ele existia 3 mandados de prisão aqui em Mococa. Ele é acusado de ser o mandante dos roubos a diversas residências aqui no município de Mococa. Gledson e o comparsa Renato Cardoso Lino irão responder por diversos crimes, como roubo qualificado, tentado, uso de documento falso, formação de quadrilha, entre outros. Eles estão detidos à disposição da Justiça. E agora, falando de um furto, um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de furtar laranjas da fazenda Bela Vista, na zona rural do município aqui de Mococa. No final da tarde de sábado, o acusado, que já tem passagens por desacato, disse à PM que não achou que era proibido o furto de laranja. Ele achou que era liberado, né? Fazer aí uma laranjada durante o final de semana, foi lá e queria roubar um saco de laranja, né? Segundo a PM, a equipe do sargento Ubiratã e do soldado Edgar, eles foram acionados após uma denúncia que informava o furto de laranja em andamento pela fazenda e que o autor do crime já havia sido detido pelos seguranças particulares da propriedade. A PM chegou e constatou o crime, dando voz de prisão em flagrante ao indivíduo pelo crime de furto. Questionado, o homem disse à polícia que realmente havia furtado um saco de laranja. Ele confirmou para consumo próprio, pois ele não sabia que era proibido furtar laranjas, né? E Efraim Manuel, este das imagens que você acompanha, foi preso em flagrante e levado à delegacia do município de Mococa. A autoridade de plantão estipulou uma fiança de um salário mínimo que ele não teve condições de pagar e ele poderia responder o crime em liberdade, mas acabou ficando preso. Uma bicicleta utilizada pelo autor também foi apreendida. O enteado, de apenas 9 anos, que acompanhava ele no crime, prestou depoimento e foi entregue à genitora. Falando agora de tráfico de drogas, na tarde de sábado, dia 29, um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, acusado de tráfico de drogas pelo bairro da Vila Carvalho. Ele foi flagrado pela rua Aureliano Duarte e, segundo a PM, a equipe do Cabo Marcos e do soldado Arruda, eles patrulhavam o bairro quando eles receberam a denúncia que informava. Pode subir, produção, por gentileza? Eles receberam essa denúncia que informava o movimento ilegal feito por um indivíduo que foi detido. De imediato ele foi abordado e encontrado com ele quase R$120 em notas diversas. No chão próximo a ele, os PMs encontraram 5 pinos de cocaína prontos para a venda.
De imediato, Murilo Henrique da Silva, de 20 anos, esse das imagens, recebeu voz de prisão em flagrante, acusado pelo crime aí de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à delegacia, onde ficou detido à disposição da justiça. O indivíduo já foi transferido para a cadeia pública de Casabranca e transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra Azul, onde aguarda aí uma decisão da justiça. E encerrando o plantão policial de hoje, nós falamos agora de uma briga de trânsito. Na noite de sábado, também dia 29, um jovem de 17 anos levou 2 tiros após uma discussão de trânsito na rua Domiciliano Custódio Dias, na Vila Carvalho, em Mococa. A vítima informou à polícia que um vizinho seria aí o autor dos disparos, 2 tiros. E segundo a PM, a equipe foi enviada ao pronto-socorro para averiguar a entrada de um paciente que foi levado ao pronto-socorro com ferimentos causados por arma de fogo. Em contato com a vítima, ele informou que tomou um tiro de raspão na cabeça e outro no abdômen e que o autor seria seu vizinho, de apelido Tiago Tilápia. De imediato, com o apoio da viatura do 3º Sargento Capel, as equipes deslocaram-se até a casa do indiciado, onde encontraram 3 munições intactas da marca CBC, o documento do veículo e o RG do suspeito, o vulgo aí Tiago Tilápia. A vítima de 17 anos continua internada e passou aí por uma cirurgia. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil irá investigar o caso e tenta chegar aí até o autor dos disparos. Bom, estamos encerrando mais um plantão policial. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A produção me informando que o tempo de hoje está esgotado e vamos mandando os abraços, né? O abraço de hoje especial vai para Maria Passarelli, da Coab 2, também o Edson Lanches, da Coab 2, a Marlene, lá do restaurante Morada do Sol, o pessoal sempre acompanhando o plantão policial. Obrigado aí pela audiência no Morada do Sol. Também a Isabel, irmã do Fartura, a todas as funcionárias lá do correspondente bancário do Banco do Brasil, lá em frente ao Rosário, o pessoal também que não perde um plantão policial. Um abraço a todas as moças lá que trabalham aí nesse correspondente bancário do Banco do Brasil, a Jô Costureira, o Gilberto e o Renato, que também não perdem um plantão policial, o José Vitor Marque, da rua Costa Pereira, ali perto do colégio. O seu José Vitor Marque, uma pessoa super gente boa, o seu José, a gente conversando aí, ele disse que não perde um plantão policial. Todas as terças-feiras, deu 7 horas, já liga a TV e não perde um programa. Como é bom, né? A gente vê esse carinho da população sempre acompanhando o plantão policial. E também, para finalizar aí, um abraço para dona Cida, a Zeila e a Leila lá do Nenê Pereira Lima, e também a Fátima e o seu José lá do Jardim Riachuelo. O pessoal que sempre acompanha o plantão policial, e nós não podemos deixar de mandar um abraço, um alô para você que nos acompanha em todos os cantos aí da cidade de Mococa e também de toda a nossa região. Todos vocês, fiquem com Deus. Nós voltamos na semana que vem, lembrando a você que notícias 24 horas por dia sobre tudo que acontece em Mococa e também na nossa região, você confere no site do Jornal Meio Dia. Você vai ficar muito bem informado lá, acompanhando tudo que acontece na nossa região. Um abraço também, estava me esquecendo, o pessoal que acompanhou o plantão policial hoje, meu amigo Moisés Vaz Lobo e também o Neto Coche, acompanhando diretamente aqui nos estúdios da TV Direta o plantão policial. Nós voltamos na próxima semana com o melhor da informação policial para vocês.